Que bom que você escolheu essa noite para vir celebrar conosco aqui nesse lugar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você que também acompanha essa transmissão online pelo YouTube, ou a TV Unicesumar, ou pela rádio Unicesumar. É sempre bom a gente poder transmitir e ir além do que esse ambiente nos proporciona e chegar a outros lugares também. Antes de falarmos sobre o tema dessa noite, eu queria ter apenas uma palavra de oração com a igreja, porque nessa manhã nós tivemos a notícia do falecimento da mãe da nossa irmã Jade. A Jade, ela é esposa do pastor Eric, e a mãe dela estava na Venezuela e por motivos de documentos ainda, questões imigratórias, eles não conseguiriam viajar para o país para poder acompanhar o sepultamento da mãe, no caso a Jade. Então nós queremos orar para que Deus conforte a casa, a família, e se você conhece o pastor Eric e também a Jade, pode manifestar a solidariedade e o carinho a essa família também. Podemos orar juntos? Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida da Jade, diante da perda da sua mãezinha. Senhor, nós pedimos que o Senhor console, conforte, e com a Tua mão poderosa, o Senhor possa usar esta igreja, essa família na fé, para mostrar o quanto ela é preciosa e o quanto nós nos importamos com essa casa também. Abençoe a vida do pastor Eric, que todo o lar seja consolado nesse momento, e que o Senhor use mãos e corações para poder transmitir esse consolo, e aquilo que for inefetivo da nossa parte, ineficiente da nossa humanidade, nós pedimos e colocamos na presença do Espírito Santo para fazê-lo por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a dinâmica da igreja. Nós transitamos em vários lugares, passamos por vários ambientes. Às vezes nós estamos chorando com os que choram, às vezes estamos sorrindo com os que riem, e às vezes a gente faz isso no mesmo dia, e às vezes em pequenas horas de distância uma das outras. E o tema da nossa mensagem hoje, ela vai acompanhar esse trajeto. Missão Samaria, se você perceber na arte que está sendo projetada no telão, é a ideia de movimento, é a ideia de um trânsito, é a ideia de estar em ação. E é exatamente esses lugares que nós vamos passar. Nós vamos passar por Samaria, vamos passar por Atenas, nós vamos passar por Tarso, nós vamos passar por Nínive. Vamos visitar esses lugares, porque ser uma igreja que atende ao chamado de Deus é ser uma igreja em trânsito, em movimento. Alguém já disse certa vez: mostre-me uma igreja que não é missionária, e eu mostrarei para você um lugar que não é igreja. Porque ou a igreja é missionária, ou ela perdeu totalmente sua razão de ser. Ou nós nos importamos com o que falamos aqui hoje, ou não tem por que estarmos aqui. Por isso que Missão ID, que vai acompanhar todo o mês de fevereiro nosso, inclusive as nossas crianças estão fazendo cofrinho missionário, estão fazendo carta aos missionários ao final do mês. Ao final do mês nós teremos um evento especial aqui, que logo logo você vai ficar sabendo. Tudo isso para que a gente se conscientize de que uma igreja, ela é em movimento, não da sua casa para um ginásio, não da sua casa para um templo, e não de um templo para a sua casa, mas a sua vida em trânsito, visitando Samaria, Atenas, Tarso, Nínive e tantos outros lugares que ainda estão presentes em nossos dias, e que podemos ser instrumentos e bênção de Deus nesses lugares. O problema é que nem sempre vemos, e tudo aquilo que a gente não vê, a gente não torna consciente. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não está na Bíblia, mas bem que podia estar algo parecido como isso. Porque na verdade, muitos de nós estamos transitando na vida, mas com pontos cegos, onde nós não enxergamos o que está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, porque ou negligenciamos o olhar, ou pelo fato da incoerência e da ignorância de não saber mesmo. Não sei se você já teve um acidente de carro que envolveu ponto cego. Já teve algum acidente de carro? Aquela estacionada de ré, que você não viu o pilar no subterrâneo do seu prédio, e de repente você sai e olha e fala assim: onde apareceu esse pilar? Sempre esteve ali, você só não percebeu naquele momento. Ou aquela moto que apareceu de repente, e você disse: uau, onde que ela estava? Ela estava ali, só você que não percebeu. Ela estava no ponto cego. E nós compramos um carro no final do ano passado, e fiquei muito empolgado quando eu estava dirigindo e aparecia uma luz no retrovisor laranja. E eu descobri que aquela luz do retrovisor laranja, ela mostrava para mim o ponto cego. Ou seja, havia um veículo, uma moto, havia um movimento que eu não estava vendo no retrovisor, mas nem por isso que eu não estava vendo, não estava ali. Você pegou? Não é porque eu não estava vendo que não estava lá. Ponto cego. E eu fiquei empolgado porque eu descobri que aquele dispositivo no meu carro se chama alerta de ponto cego. Já pensou se a gente tivesse isso na nossa vida? Você já pensou se a gente tivesse isso no casamento? Alerta de ponto cego, movimentos que nós não estamos vendo e que estão destruindo a nossa casa. Já pensou se a gente tivesse isso no nosso relacionamento pai e filhos?
Alerta de pontos cegos, onde os nossos filhos estão sendo levados a um comportamento que nós não estamos tomando consciência. Mas mais interessante, já pensou se nós tivéssemos alerta de ponto cego na igreja, na espiritualidade, na nossa religiosidade? Já pensou se todas as vezes surgisse um sinal ou um luminoso que dissesse: cuidado, vocês estão esquecendo de algo, não é porque vocês não estão vendo que eles não estão aí. Essa ceia missionária mostra para nós exatamente o ponto cego. Qual foi a última vez que nós nos importamos com surdos? Qual foi a última vez que nós vimos uma família cigana e nos importamos em pregar o Evangelho? Qual foi a última vez que nós atravessamos o corredor do escritório e falamos com aquela família enlutada ou sofrida? Porque ignoramos o ponto cego. Não é porque eu não estou vendo que não está ali. Não é porque eu não consigo enxergar o sofrimento, a trevas, a escuridão, o ambiente lúgubre que as pessoas vivem, que ele não está ali. Ainda continua, só eu que muitas vezes não estou enxergando. Para isso, nós precisamos entender que existe sim uma alternativa, um sinal luminoso que nos mostra e nos adverte dos pontos cegos da nossa vida o tempo todo. E esse sinal luminoso, disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Esse sinal, esse dispositivo chama-se Jesus, e ele é o próprio modelo e exemplo para que a gente não se perca e não cometa acidentes espirituais, acidentes religiosos, usando pontos cegos na nossa trajetória cristã. Para isso, eu quero usar um texto maravilhoso, onde Jesus mostra que não só de visão orientada para frente vive o homem, mas também de checagem dos pontos cegos. Quer ver o texto? João capítulo 4, versículo de número 1, é um texto muito conhecido que vai culminar com o conhecimento daquela mulher samaritana a respeito da pessoa de Jesus. Você conhece a história, cântaro vazio na cabeça, meio-dia, sol quente, e Jesus conta para ela que ele é o Salvador, e ela é a primeira missionária samaritana da história do cristianismo. E o texto começa desse jeito, de uma maneira de ponto cego maravilhosa para nos advertir. Diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia, voltou novamente para a Galileia, e no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Eu vou melhorar a leitura aqui, eu só vou ler o versículo 3 e 4 e você vai me ajudar na leitura, pode ser? Você só vai falar o nome das regiões. Quando eu chegar eu paro e você me ajuda na leitura. Você vai ficar em silêncio, mas quando eu parar você fala, tá bom? Vamos lá, fazer isso juntos? Saiu da... Voltou novamente para... No entanto, era necessário que ele passasse por... 3 regiões, num extrato de texto tão curto e tão pequeno, que compreende as maiores regiões de Israel antigo. Haviam 4, na verdade: Pérea, Judeia, Galileia e Samaria. E só nesse texto 3 grandes regiões, como se fossem estados nacionais mesmo, se manifestam aqui para mostrar o que Jesus estava fazendo e qual era o movimento que ele estava realizando. Às vezes a gente lê a Bíblia, e por isso eu incentivo você a fazer a sua matrícula no curso da jornada, onde você entende métodos de interpretação da Bíblia, e às vezes a gente não percebe o que está nela. Aqui está um projeto geográfico que fala muito ao seu e ao meu coração. Não percebeu? Vou mostrar um mapa para te ajudar sobre isso. Dá uma olhada nesse mapa, que vai projetar agora no telão, que mostra as 4 regiões grandiosas, e a 5ª chamada Decápolis, mas com foco especial em Galileia ao norte, na Samaria ao centro e na Judeia ao sul. Deixa eu explicar para você o que é, ou quais são essas regiões e o que elas significam. Galileia é o lugar mais fértil de Israel. O território de Israel, ele é deserto puro, 2/3 deserto, 1/3 semideserto. E esse semideserto, 1/3 está na Galileia, região agrícola, produtiva, com o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, como costuma também os tradutores mencionarem, um lugar paradisíaco, um lugar onde existem muitos trabalhadores, afinal de contas é de lá que se exporta mantimento, alimento, é lá que a maior parte do cultivo de Israel antigo acontecia. Lá na Galileia nós tínhamos homens trabalhadores, as mulheres também faziam suas tarefas profissionais, era um ambiente de muito cotidiano e rotineiro laboral. Além disso, por ela estar ao norte, longe de Jerusalém da Judéia, era uma cidade que a religiosidade não era tão rígida.
não era tão prescrita. Ou seja, a espiritualidade desse povo era uma espiritualidade mediana, onde eles não estavam num espaço tão sagrado assim, onde eles tinham que se tomar cuidado em todos os movimentos. Ou seja, eles estavam vivendo uma moralidade mais leve, uma religiosidade mais frouxa, um sistema de legalismo e de regras muito diferente do sul. Então lá a religiosidade era mais simples, mais tranquila, o contato profissional era maior, o labor era mais alto e o contato familiar. Por ser um lugar de muita informalidade religiosa, e de muito trabalho, e de muita produtividade, lá também tinham muitos vínculos afetivos. As pessoas eram mais amigáveis, mais relacionais. Lá era um ambiente familiar para muitas pessoas. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas na verdade ele era natural de Nazaré, na Galiléia. Lá, seu pai era um carpinteiro, lá seu pai era um profissional, lá ele tinha seu convívio familiar, e lá a força desse ambiente era exatamente isso, os rostos, as conexões, o trabalho e o ambiente religioso menos informal. Nós também temos a nossa Galiléia, sabia? A nossa Galiléia é quando esse momento acaba, quando as luzes se desligam, quando o pregador perde o microfone, quando a gente volta para o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de educação de filhos, o nosso ambiente de rostos conhecidos, de conexões, o nosso ambiente menos religioso, onde a gente fica mais leve, mais simples, onde a gente fica menos preocupado com o ambiente sagrado, porque afinal de contas nós voltamos para o cotidiano da vida, e no cotidiano da vida tudo é possível. Essa é a mentalidade do crente que transita entre Judéia e Galiléia. Ele vem para um culto à noite e depois volta para a sua Galiléia sem levar a conexão espiritual para o seu coração, para a sua vida cotidiana e ordinária. Lá no sul, na Judéia, é completamente diferente, é o oposto. Religiosidade forte, rigidez, o centro religioso e espiritual de Israel, centro político, econômico, religioso e intelectual. Lá o povo era formal, as pessoas eram rígidas, ríspidas. Lá tinha os grupos dos fariseus, lá tinha o grupo dos saduceus, sempre observando se você não andou mais do que 30 passos no dia de sábado. Ou seja, havia prescrições, monitoramento, a noção de sagrado era gigantesca na Judéia. Afinal de contas, o Talmud diz isso. O Talmud é um livro sagrado também para os judeus, que é de interpretação da Bíblia, e o Talmud dizia assim, ou diz assim, que a Judéia é o lugar da Shekinah de Deus. Nenhum outro lugar Deus se manifesta senão na Judéia. É o lugar da glória, da presença, é o lugar da paz do Senhor, é o lugar da oração, da intercessão dos irmãos, da conexão espiritual, da religiosidade eufórica. Judéia é o lugar especial para as pessoas terem noção do sagrado e permanecerem no sagrado. Nós também temos as nossas Judéias. Hoje, por exemplo, é um dia desses, onde a gente olha para o guarda-roupa e fala, qual roupa de ir na igreja eu vou usar? Porque tem a roupa de ir na igreja e a roupa de não ir na igreja. Hoje nós vamos para a igreja, não briga, não xinga, não fala assim com o seu irmão que nós vamos à igreja. Afinal de contas nós estamos indo para a Judéia. Na Judéia tem monitoramento, tem prescrição, na Judéia tem os fariseus, na Judéia tem os saduceus. Então, quem sabe seja um dos pastores que está olhando a gente, o nosso comportamento. E as pessoas ficam encantadas com a Judéia, com o ambiente, com a glória, com a presença, com a noção do sagrado. Elas ficam mais sensíveis, elas choram, elas fazem seus votos, porque é Judéia, e na Judéia o senso de sagrado é aguçado. Mas aí vem a Samaria. E o que é a Samaria? Na narrativa bíblica e no contexto de Jesus, Samaria é absolutamente nada. O Talmud dizia o seguinte: a Judéia é o trigo, a Galiléia é a palha, a Pérea é o joio. Faltou algum? Faltou. A Samaria, eles nem mencionavam, porque só o fato de mencionar Samaria no Talmud já era uma contaminação. Samaria não é nada. Samaria é o lugar cego, é o lugar neutro, negligenciado, desprezado. Judeus não falavam com samaritanos, não faziam negócios, não davam seus filhos aos casamentos. Samaria era um locus non grato. Você já ouviu falar em persona non grata? Do latim, pessoa não querida. Samaria era locus non grato,
é um lugar não querido, não agradável. Então os judeus faziam questão de tirar do retrovisor e fazer desse lugar um ponto cego, para que eles não vissem, não negociassem, não se relacionassem e não tivessem nenhum tipo de conexão com o território samaritano. Agora eu pergunto para você, por que tanto ódio? Por que ser assim? Simples, queridos. Porque quando houve a morte de Salomão e a rebelião dos filhos de Salomão, 10 tribos se juntaram e criaram Israel do Norte, com a capital em Samaria, entendeu? 2 tribos, Judá e Benjamim, criaram o reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém. E os judeus, que eram mais rígidos e religiosos, não toleravam esse tipo de comportamento. Pior, em 722 a.C., os assírios entraram e destruíram Israel, o norte. E ali os judeus do norte, os samaritanos, ao invés de serem fiéis às suas práticas religiosas, não, eles se contaminaram com os assírios. Importaram cultos, ídolos, comidas, participações em rituais, importaram comportamentos, cultura. E ali está o grande problema. Eles se tornaram miscigenados, sincréticos, ou seja, não havia mais a religião pura judaica e não haveria mais o homem e a mulher pura judia. Não havia mais essa condição. Então Samaria começou a ser o locus non grato. Pior do que isso, lá na Samaria eles inventaram um negócio muito horrível. Tinha o templo de Deus em Jerusalém, que Deus disse a Davi: esse será o lugar para ser edificado em meu nome, no Monte Sião. Sabe o que os samaritanos fizeram? Como eles não podiam ir a Jerusalém, eles fizeram o próprio templo no Monte Gerizim, em Samaria. E aí os judeus ficaram então muito revoltados com isso. Como vocês adoram o nosso Deus em território poluído? Como vocês oferecem sacrifício a um Deus santo com as suas vidas contaminadas? E então havia uma rixa, uma revolta, e os samaritanos retribuíam as honras. Os samaritanos perseguiam, machucavam, feriam, assaltavam os transeuntes, os viajantes. Havia roubos, violência, ou seja, um ambiente gerado de intolerância, de preconceito, de vingança, que os samaritanos cultivaram com os judeus. Agora preste bem atenção, na experiência sanduíche. A Galileia é de judeus, não tão rígidos como no sul, mas de judeus. A Judéia é de judeus, rígidos e firmes na espiritualidade. A Samaria não de judeus. Só que uma vez por ano, pelo menos, todo galileu tinha que descer para a Judéia para sacrificar no templo. Como é que eles faziam isso? Porque nós também temos a nossa Samaria. Os lugares negligenciados, escondidos, que a gente não quer passar por lá, que a gente quer desviar o caminho, que a gente quer tampar o olho e colocar no ponto cego, porque traz constrangimento. E sabe o que os judeus faziam? Eles inventaram uma rota para poder desviar da Samaria. Veja só no mapa essas setas que mostram a rota que eles faziam para desviar da Samaria. Eles andavam em torno de 50 a 70 quilômetros a mais, só para não pisar em território samaritano. Você fala: não, pastor, aí já é demais. É só você ver, por exemplo, em João 4, João 4, 48, que diz a respeito dos samaritanos, que eles eram odiados, ao ponto de olharem para Jesus e dizer assim: Jesus, você é um samaritano. Xingando mesmo, pejorativo, um endemoniado. Se você olhar em Lucas capítulo 9, 51, vai dizer o seguinte: os discípulos foram à aldeia samaritana para ver hospedagem, para eles pernoitarem. Quando eles voltam para Jesus, fala assim: ô Jesus, o senhor mandou a gente para o lugar certo? E Jesus sempre intencional, Jesus sempre inteligente, Jesus sempre proposital, ele falou: claro que eu mandei vocês para os samaritanos, era lá que eu queria dormir essa noite. Aí os discípulos dizem: Senhor, ninguém recebeu a gente, todo mundo fechou as portas. Aí os discípulos têm uma ideia, lembrando do Antigo Testamento uma história de Elias com os samaritanos. Eles dizem o seguinte: Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente ore e peça para Deus mandar fogo do céu e consumir samaritanos com fogo e morrer todo mundo? Olha a petulância, olha a presunção dos discípulos de Jesus. Está aí um ensino. Jesus os manda a Samaria com o propósito de ver o coração deles, e mostra um coração que tinha a mesma cultura, o revanchismo dos judeus truculentos e trogloditas do sul. Aí está o dilema. Se você olhar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 33,
Jesus usa um personagem que passou perto e cuidou do homem que estava como semi-morto no caminho. Qual era o personagem? Samaritano. Por que Jesus usa a figura dele? Porque samaritano era o pior tipo de pessoa que um judeu podia ouvir. Não. Um samaritano fazer o bem? Não. Um samaritano cuidar de gente? Não. O que Jesus está falando é coisa horrível. É como se Jesus estivesse contando a história seguinte: e um homem ficou como semi-morto, e um pedófilo passou e ajudou aquele homem. Quem foi o próximo daquele homem? A pessoa, o fariseu, o saduceu ia ter que dizer: o pedófilo. Era esse nível de experiência com a Samaria, pessoal. E isso é gravíssimo, porque não ficou apenas nos tempos bíblicos, pulou para o nosso cenário. Visita a nossa vida, porque nós também temos os nossos territórios samaritanos. Territórios de lugares onde a gente quer evitar, de pessoas que a gente quer desviar, de gente que a gente não quer conviver, de lugares que a gente não quer ir. Nós também temos as nossas Samarias, que queremos lançar para o ponto cego, para a gente não precisar ver a dor, o sofrimento, a angústia, os maus tratos que essa pessoa vive na vida. Então é melhor eu jogar no ponto cego, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, pastor, não mostre essas imagens missionárias na igreja não, porque eu fico mal com isso. A gente está juntando um grupo de psicólogos para te ajudar depois, irmão. Fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Não vamos deixar você sem terapia aqui nesse lugar. Pastor, não, é muito triste ver esse tipo de situação, mas é a realidade, é a Samaria. E por que nós não queremos ir nesses lugares? Porque não nos identifica, não é o nosso lugar. O nosso lugar se resume entre Judeia e Galileia, não é verdade? Ou nós estamos eufóricos na Judeia, ou nós estamos atarefados na Galileia. Mas a Samaria não é o meu lugar, eu não tenho nada a ver com ela, eu não me importo com ela. Esse é o ambiente cristão do século 21. Gente empolgadíssima e eufórica demais com Jerusalém e tudo o que o sagrado lhe oferece. Gente empolgada demais com a Galileia e todos os benefícios que a vida secular lhe oferece. Mas sabe o que acontece? A gente está pouco se lixando porque acontece na Samaria, bem debaixo dos nossos olhos, ou que não queremos ver, ou não vemos por ignorância. Por isso, Eugene Peterson, um autor americano que faleceu o ano passado, uma perda irreparável para o nosso cristianismo atual, ele disse o seguinte num livro que chama Linguagem de Deus. Ele diz: nós aprendemos a viver entre picos de Judeia e experiências de Galileia. Tudo o que acontece no intervalo entre os domingos na nossa vida se resume a Galileia, e nós esquecemos da Samaria. Nós esquecemos de que o nosso papel é passar por Samaria e não desviar dela, e não fazer esse movimento de esquivo, de bagre ensaboado, de gente que desvia do lugar onde deveria estar. Porque quando Jesus faz esse movimento, ele é impressionante. Ele mostra para nós que na vida cristã não tem ponto cego onde ele não possa agir. Na igreja dele não tem ponto cego onde ele não possa mover. Não tem uma família, um tipo de pessoa, um tipo de etnia, não tem um tipo de comportamento que ele não possa salvar, transformar, restaurar. Não há ponto cego. Jesus nos mostra isso. Por isso que esse movimento de Jesus em passar pela Samaria é altamente revolucionário e envergonhador para nós. A gente deveria ruborizar os nossos rostos quando nós estamos, às vezes, em alguns picos de adrenalina espiritual. Sabe por quê? Porque o nosso cristianismo às vezes é muito pouco parecido com o que Jesus viveu. O nosso cristianismo é mais parecido com o que o pastor prega, com o que a igreja diz, ou com o que a cultura pós-moderna celebra, e pouco parecido com os movimentos de Jesus. Eu pergunto, você seria capaz de passar na Samaria? Intencionalmente? Ir nesses lugares não gratos, esses lugares constrangedores, difíceis, angustiantes, seria capaz de ir até lá? Ou você faria o desvio? Vamos ver o que Jesus fez? O próprio texto, dá uma olhadinha. E Jesus disse, na sua palavra, que era necessário que ele passasse pela Samaria. Quando Jesus faz o movimento de passar pela Samaria, não é um movimento geográfico, é um movimento revolucionário. Eu vou repetir isso para você. Quando Jesus decide passar pela Samaria, não é um mero movimento geográfico, é um movimento revolucionário, porque judeus não falavam com samaritanos, e Jesus vai falar com uma samaritana mulher. Piorou a situação, escandalizador, mas esse é o nosso Jesus, revolucionário,
que vai aos lugares onde a religião institucional e formal despreza. Esse nosso Jesus vai até o tanque de Betesda, onde tem um monte de gente fedendo. Esse Jesus vai até a casa de pecador, como Zaqueu, para comer à mesa com ele. Esse Jesus vai até Samaria para encontrar uma mulher que é prostituta e está carregando um vaso vazio sobre a sua cabeça, tentando saciar a sede da sua alma de aceitação. Esse Jesus vai em todos os lugares. Ele visita do Conjunto, Requião, até o condomínio fechado de Maringá. Ele visita os altos prédios de alto nível, mas também visita pessoas que estão agora em situação de rua. Esse Jesus visita pessoas que têm o que comer e quem não tem o que comer. Esse Jesus visita quem tem uma boa formação e quem não tem formação alguma. Esse Jesus não tem ponto cego. Por que a igreja dele teria? Por que nós teríamos, queridos? Para Jesus é necessário passar na Samaria. Para nós talvez não. Isso mostra o nosso grau de distância do cristianismo bíblico. Eu quero perguntar para você, por que você acha que Jesus tinha que passar pela Samaria? Existem dois movimentos pelo menos, o de necessidade exterior e o de necessidade interior. Deixa eu explicar isso para você. Suponhamos que eu queira ir para Londrina, só que a rodovia está bloqueada na altura de Marialva ali, e eu tenho que passar por dentro de Marialva. E aí eu digo para você o seguinte, eu vou para Londrina, mas é necessário passar por Marialva. Percebeu? Eu estou indo porque eu quero para Marialva? Não, eu estou indo porque eu sou obrigado, eu não tenho outro caminho. Então é necessário passar por Marialva. Agora muda a conversa. Um amigo meu me liga e fala, pastor, dá uma passadinha aqui em Marialva quando você for para Londrina. Eu assei uns pão de queijo, um cafezinho, um bolinho de milho, coisa de mineiro aqui. E aí eu pego e acho um mineiro no Paraná que já é um milagre, uma bênção de Deus. Aí eu vou até na casa dele. E aí eu falo para minha esposa, ó, eu vou para Londrina, mas é necessário que eu passe em Marialva. Você percebeu a diferença? Agora é uma intencionalidade. Eu não vou porque eu sou obrigado, eu vou porque eu quero, porque eu preciso passar lá. É uma intenção minha. Dentro, é uma intenção, uma ação de dentro. Eu estou indo. O que você acha que Jesus está fazendo nesse texto? Era necessário passar na Samaria. Será que o Rio Jordão estava com cheia e ele não podia atravessar, lá em Decápolis? Será que tinha alguma estrada bloqueada? Será que tinha algum risco de assalto iminente ou uma guerra entre os palestinos? Será que estava algum problema acontecendo? Jesus diz, não vai dar para a gente cortar caminho, é necessário passar por Samaria. Será que Jesus fez isso? Ou ele disse, é necessário passar por Samaria porque tem algo a ser feito naquele lugar. Eu preciso passar por Samaria porque eu quero estar em Samaria. O que você acha? Primeira opção ou segunda opção? Segunda, queridos, por quê? Porque o texto diz que ao passar em Samaria, ele encontra uma mulher que havia experimentado 5 relacionamentos, não eram seus maridos, era uma garota de programa que estava sofrendo absurdamente, emocionalmente e espiritualmente, e quando ele chega, ele oferece àquela mulher sedenta a água da vida. Então era necessário ir para Samaria, porque havia uma pessoa sedenta naquele lugar. Essa é a diferença. Sabe por que a gente não passa na Samaria? Porque a gente não vê necessidade disso. Não está na nossa agenda. Não tem intencionalidade. Eu não coloco na minha agenda de vida cuidar de gente que precisa da graça de Deus, de me aproximar daquele casal que está sofrendo absurdamente por não conhecer princípios básicos da palavra, de visitar aquela família que tem uma situação de drogadição, que está deixando todo mundo codependente. Eu não me aproximo porque dá trabalho demais lidar com drogado, e é verdade, dá trabalho, mas é Samaria. Não, eu não vou lá naquela casa, porque lá naquela situação tem um transexual, ele já fez operações, já tem seios artificiais, e eu não quero estar naquele lugar, porque aquilo lá me constrange. Tudo bem, é a Samaria. Não é fácil estar na Samaria, queridos, mas Jesus foi lá, e quem somos nós para negarmos de passar por lá? E sabe o que acontece? Nós estamos tão confortáveis com a Judéia, tão confortáveis com a Galileia, que se acontece alguma coisa na Samaria, a gente diz, ai meu Deus do céu, é esse mundo, né? Não é o mundo, irmãos, é a Samaria. Aí a gente fica confortável em fazer um comentário de Instagram ou Facebook do assassinato de um criminoso na cidade, diz, opa, graças a Deus, menos um. Meu irmão, se você é dessa igreja, não faça isso, pelo amor de Deus, porque é muito fácil a gente julgar sem conhecer. É muito fácil a gente colocar comentários inapropriados para comportamentos, práticas e culturas, sem a gente estar dentro, sem passar para sentir o cheiro daquele lugar.
E esse é o texto que Jesus continua, era necessário que ele passasse por Samaria. Jesus não ia passar na borda, Jesus não ia passar nas margens, Jesus não ia passar no contorno sul. A palavra passar aqui em português é uma pobreza, infelizmente. Você sabe que a Bíblia foi traduzida do grego, o Novo Testamento, para o nosso português. A palavra grega para passar em Samaria é dia Samaria. A palavra dia é no meio, por isso que é diafragma, no meio, diáspora, espalhados para o meio, meio. Jesus foi ao meio de Samaria, Jesus foi no epicentro do conflito, Jesus foi no epicentro do problema. Jesus não sentiu, não recebeu notícias de terceiros, ele viu o rosto daquela mulher, ele chorou as lágrimas daquela mulher, ele viu a luta daquela mulher, ele sofreu o sofrimento daquela mulher, porque ele passou no meio de Samaria. E a gente quer julgar um criminoso que foi assassinado por uma operação policial, e a gente não sabe o que ele viveu, a gente não sabe da mãe que foi craquenta quando ele ainda estava no ventre dela, do pai que foi um criminoso e que iniciou ele nos primeiros atos de tráfico, que foi abusado pelos parentes principais e encontrou na família do crime a família única que o abraçava, porque a igreja muitas vezes fechou a porta para ele, por causa do seu jeito, do seu comportamento, das suas roupas, do seu jeito de falar, e ele foi para aquela família, e o assassinato dele só nos mostra uma garantia de judeus trogloditas e truculentos, que ficam apenas avaliando pontas de iceberg, ao invés de passar no meio. Quando a gente aprender a passar no meio, irmãos, como igreja, nós vamos ter condições de falar mais, e na verdade, quando a gente passar no meio, a gente para de falar e começa a agir. Você lembra do samaritano? A parábola do bom samaritano? Os religiosos passando perto, ou melhor, passando longe, para não se contaminar com o samaritano. Você conhece a parábola, Lucas 10. E aí vem o samaritano, né? Para não se contaminar com o semi-morto, perdão. Aí vem o samaritano e passa perto. Quem passa perto vê a dor. Quem vê a dor age, e quem age, age com misericórdia. Nós nunca seremos capazes de dar algum tipo de palpite ou opinião, enquanto a gente não passar perto, irmãos. Enquanto a gente não entrar no meio de uma cidade de Maringá, que tem todos os desafios de uma grande cidade, enquanto a gente não visitar os bairros mais difíceis, ou as situações mais confrontadoras, eu pergunto para você, nós estamos prontos para passar por Samaria? Porque às vezes eu fico preocupado, não com essa igreja, mas com o cristianismo brasileiro, se de fato a gente está preparado para isso. Porque ir a território samaritano é passar no meio, e fazer diagnóstico de longe é muito fácil. Fazer diagnóstico da mãe solteira, fazer diagnóstico daquele homossexual, fazer diagnóstico daquele criminoso, do drogado, fazer diagnóstico daquela pessoa que tem comportamento sensualizado. É fácil fazer diagnóstico. Ah, esse é um filho de Belial, é um pecador. Mas se a gente chegasse um pouquinho mais perto e sentisse o cheiro da Samaria, você vai ver que não é agradável. E é por isso que algumas pessoas se comportam como tal. Elas só reproduzem nas suas vidas o que o seu contexto traz a elas. Sabe o que a igreja de Jesus pode fazer? Não mudar somente as pessoas, mas mudar contextos. Eu acredito numa igreja que foi chamada para vir a um culto, mas para sair do culto. Porque eu não me empolgo com a quantidade de pessoas vindo e enchendo as arquibancadas aqui. Eu me empolgo com a quantidade de pessoas que podem sair e passar na Samaria do seu trabalho, na Samaria da sua universidade, na Samaria da sua família, na Samaria das ruas de Maringá, dos bairros mais carentes, dos bairros mais abastados, e levar a palavra de Jesus e a água da vida. A gente que está com um cântaro na cabeça gritando, me dê água pelo amor de Deus, dos mais ricos aos mais pobres, dos mais jovens aos mais velhos, dos mais letrados aos analfabetos, todos com cântaros na cabeça, dizendo, ei, alguém passa a Samaria e ajude-nos. Estamos preparados, irmãos, para passar em Samaria? Hoje a gente está preparado para se encantar com a beleza da Judéia. E eu quero dizer para você que a equipe pastoral dessa igreja está empenhada em oferecer uma linda experiência com Deus na Judéia. Mas não só isso, nós estamos empenhados de que a Samaria apareça no seu retrovisor, e que você seja um instrumento de Deus para brilhar nesse mundo. E eu quero dizer para você que talvez esse movimento traga desconforto, porque teve um dia que eu estava numa comunidade e nós fizemos um trabalho com crianças vulneráveis. E nós fizemos um trabalho para trazer as crianças numa atividade da nossa igreja. E você sabe como criança vulnerável se comporta? Você sabe por que elas se comportam? É outra conversa, para outro dia. E elas
foram para a igreja um domingo e nós queríamos fazer mais. Então chegou um pai e disse para mim, na verdade uma mãe, e falou: pastor, eu queria falar isso, mas eu não acho saudável os meus filhos conviver com esse tipo de criança. Eu estou disposto, como eu estava, a perder esse tipo de pessoa. Porque se eu tenho alguém que só quer ficar na Judéia, ela não entendeu quem é o Messias. Porque o Messias também vai na Samaria. Eu quero perguntar, será que nós estamos preparados para chegar um mendigo nessa igreja e sentar aí, fétido, e ser bem acolhido, e ser amado por essa igreja? Entrar uma pessoa transexualizada, e apesar de todo o seu biotipo e estereótipo, a igreja conseguiu olhar para ela com amor. Nós não somos coniventes com o pecado, queridos. Esse discurso de ódio, esse discurso de afastamento, esse discurso anti-PT, esse discurso favor Bolsonaro, esse discurso só nos torna menos capazes de transitar em todos os territórios, porque eu quero estar em Jerusalém, eu quero estar na minha Galileia, eu quero passar pela Samaria, eu quero transitar em todos os lugares e falar com todos os tipos de pessoas, porque seja no cotidiano da minha vida, ou seja numa experiência de domingo à noite, ou seja em pessoas desconhecidas no aeroporto, ou até mesmo num posto de combustível, eu quero transitar em todos os lugares. Será que nós estamos preparados para isso? E Deus pode mandar. E será que eu posso orar por essa igreja e dizer: Senhor, manda? Pode mandar. Manda os órfãos para essa igreja, que nós queremos acolher os órfãos. Pode mandar, Senhor, pessoas em situação de rua, porque nós queremos ser bênção para essas pessoas também. Pode mandar, Senhor, pessoas muito ricas e que têm medo de conviver com outras pessoas, porque acham que todos estão tirando algum tipo de proveito delas. Pessoas feridas em relacionamentos, traga elas também, porque aquelas vão ser tratadas como gente, vão ser amadas como gente, não por causa da sua condição social, ou por causa do preconceito da cidade com ricos, mas vão ser gente no meio de gente. Pode trazer os mais pobres, porque não importa se eles estacionam uma bicicletinha ou se eles vêm de carro importado, serão tratados como gente. Será que a nossa igreja está preparada para ser um território onde acolha samaritanos? Porque se nós formos a Samaria, eles virão, irmãos. Eles virão, irmãos. E eu acho, desculpe, deixa eu tirar essa palavra, eu tenho certeza que esse é o papel da igreja, porque Jesus disse em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, por todo mundo, por todos os bairros, para todas as condições. E Jesus disse: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo em Jerusalém, na sua Judéia, e vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A Samaria inclui o processo de enchimento do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo quem não se move para outros lugares e só quer permanecer na Judéia. Irmãos, será que nós estamos preparados? Será que se algum movimento acontecer de a gente perceber pessoas que não são do nosso convívio, ou até mesmo do nosso estereótipo, do nosso modus operandi, será que a gente está disposto a amar, a servir e a manifestar o Evangelho de Cristo, irmãos? Porque se não for, se for para a gente ficar constrangido com algum tipo de comportamento ou de pessoas que possam visitar a nossa comunidade, é melhor a gente mudar o nome. Igreja Presbiteriana Rotariana de Maringá. Abre o Rotary. Critérios de exclusão, de inclusão. Quem é aceito, quem não é bem-vindo. Eu não acredito nesse tipo de igreja, irmãos. E a Samaria está o tempo todo diante de nós. Eu quero confessar um pecado com vocês, para você não se sentir o pior, porque eu também tenho meus pontos cegos. Essa semana minha esposa pediu água, galão de água, e demorou para chegar, 1 hora, 2 horas. E ela ligou e perguntou: está vindo? Está chegando, já está aí, está na esquina. 3 horas, 4 horas. Quando o meu portão eletrônico subiu e aquele cara estava com o galão, me subiu uma ira. Eu falei: meu Deus, isso não é um atendimento de um cliente que está pagando pelo serviço. Pensa no Galileu feroz que veio em mim, entendeu? Pensa no Galileu terrível. E a minha esposa foi, atendeu aquele homem, com toda a educação, com toda a gentileza, conversou, perguntou alguns movimentos por cá do atraso. Ele contou que teve vários problemas, e eu irado dentro da minha casa, dentro de uma mesa, falei: não é possível que eu estava com sede. Se eu estivesse morrendo de sede, eu estava morto agora, esse cara ia ser o responsável pelo meu funeral. Sabe? E o portão eletrônico fecha, e eu não fui capaz de ir lá fora
para olhar para o rosto daquele homem e ver as marcas do seu dia difícil e poder considerar que eu estava em território samaritano para poder servir a uma pessoa que precisava também da graça de Deus através da minha vida. Me envergonho de contar isso, porque isso também já aconteceu comigo na fila do banco, já aconteceu na fila do posto de gasolina, já aconteceu no trânsito. São todos territórios do Senhor, porque a palavra de Deus diz: santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Desde o entregador de pizza até o seu gerente de banco, desde o pastor que prega até o seu amigo que visita a sua casa, todos são alvo da graça e do amor de Cristo, e nós somos chamados para fazer isso, irmãos. Ainda mais, para encerrar a conversa aqui, está acabando o nosso horário, porque eu não sou judeu, e eu não sou galileu, eu não tenho origem nobre, eu sou samaritano, sabia disso? Eu não nasci no Evangelho quando eu era criança, como muitos tiveram oportunidade. Eu fui um samaritano com um cântaro na cabeça. Eu também já estive nas minhas buscas. Também entrei em várias religiões e vários misticismos tentando me encontrar. Eu era um samaritano procurando. Aquela mulher procurava homens, eu procurava espiritualidades. Um despacho aqui, um passe acolá, uma penitência aqui, só para fazer o agrado à divindade. Eu era samaritano, queridos. E aos 16 anos, alguém decidiu passar por Samaria e me encontrar lá. E não é justo, por eu ter saído de Samaria, eu esquecer que ela existe. Porque lembra do ponto cego? Não é porque eu não vejo que ele ainda não está lá. Hoje eu já não vejo mais a Samaria na minha vida, porque Colossenses 1,13 diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu vivo na luz, na graça, na presença, na provisão, na abundância de Deus. Mas sabe de uma coisa? As trevas, o ambiente lúgubre, a destruição, a desgraça ainda continua acontecendo. A Samaria continua existindo. Não é porque você saiu da Samaria, não é porque Deus restaurou o seu relacionamento, não é porque você está nessa igreja servindo a Jesus, que a Samaria deixou de existir. Ela está bem lá, na sua segunda-feira de manhã, na sua quarta-feira à noite, na sua sexta-feira. E vamos, irmãos, como igreja, na Operação Samaria, servir ao modelo do mestre, porque tem muita gente com o cântaro na cabeça esperando você chegar lá. Tem muita gente esperando você chegar com a água da vida, que é Jesus, que habita o seu coração. Amém? Você pode dizer amém para essa palavra? É você. E eu sei que Deus está chamando você para viver isso nele. Por isso eu quero lançar uma campanha com você, Operação Samaria. Essa semana nós vamos sair desse lugar e nós vamos encontrar nos nossos pontos cegos e encontrar a nossa Samaria. Mas como eu gosto de brincar com as palavras e gosto de inventar palavras, eu inventei mais uma hoje. E não vai ser só Operação Samaria, vai ser Operação Samaringá. Samaringá! Essa é a nossa operação dessa semana, porque é onde nós estamos, é o lugar onde nós convivemos. E Deus use você para passar em lugares onde o Senhor Jesus está querendo levar água aos sedentos, em nome de Jesus, e que não seja mais um ponto cego no nosso coração. Vamos orar, queridos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, sentado como estamos. É a tua igreja, Senhor, é o teu povo, e nós pedimos que o Senhor desperte no nosso meio um povo que seja os seus pés e que seja as suas mãos, porque eu não posso ir onde esse homem consegue ir, eu não posso ir onde essa mulher consegue ir, mas o Senhor consegue ir através dela aos territórios mais distantes que precisam da graça do Senhor. Deus, assim como aquela mulher foi a primeira missionária samaritana da história da Bíblia e trouxe uma cidade para conhecer Jesus, quem sabe eu estou falando essa noite a um homem que vai trazer uma cidade inteira para conhecer Jesus. Uma mulher que vai trazer todo o seu grupo de amigas para conhecer Jesus. Quem sabe um jovem que vai trazer, meu Deus, vai trazer a sua universidade para conhecer Jesus. Quem sabe a gente está falando de um lugar de universidade, onde os universitários não vão mais só para a sala de aula, eles vêm para um ginásio para receber da água da vida. Deus, tanta coisa pode acontecer, se uma igreja que atender ao chamado de passar por Samaria, passar lá e trazer os perdidos para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou muito feliz essa noite, queridos, muito empolgado com o que Deus vai fazer na sua vida e através da nossa igreja para alcançar e fazer uma obra extraordinária. Mas antes de encerrar, eu queria apresentar para você um cartão de compromisso com missões. Como eu disse, esse mês todo será um mês baseado em missões e queremos oportunizar para você duas formas de você contribuir. Elas não são excludentes, você pode contribuir ou uma ou outra ou as duas.
Você pode fazer um cartão de compromisso de intercessão missionária. Você vai entrar no nosso cadastro de intercessor e na sua oração nós enviaremos com a nossa lista de transmissão, que o nosso conselho missionário vai organizar, os pedidos de oração, os nossos missionários, os nossos pedidos, as dificuldades de missões urbanas. Se você quiser ser um intercessor de missões, esse cartão é para você. Você vai pegar o cartão, vai assinar lá intercessão e vai dizer: estou junto, vou ser intercessor, e você vai receber informações do nosso grupo para você nos apoiar nisso. Nós vamos apresentar esse cartão durante todo o mês, tá bom? Não do jeito que eu estou fazendo hoje, mas você pode fazer isso, as suas contribuições, depois de uma outra forma mais tranquila. Mas a outra forma de contribuir é financeiramente. Hoje, nossa igreja tem 1.049 membros no nosso hall. Sabe quantas pessoas participaram em dezembro de 2023 na contribuição missionária? Dos 1.049, 28 pessoas. Talvez culpa nossa de não falarmos para você que você poderia contribuir com missões. Você não sabia disso, está tudo certo. Por isso nós estamos fazendo isso hoje. Uma campanha onde esse ano todo você vai fazer um compromisso de contribuir, em oração ou financeiramente, ou os dois. Então, o que eu quero convidar você é o seguinte: sabe qual é a média? Primeiro, deixa eu falar, ali tem algumas formas de contribuição. Primeiro, você pode ser um contribuinte mensal, 20, 50, 100, ou até um outro valor. Quero doar R$10 por mês, R$5, está ótimo. A nossa maquininha de cartão parcela até R$10, 10 vezes de R$1, está tudo certo. O interessante é que você comece um processo de entender o que é missões, para que a nossa igreja deixe de ter bandeiras na frente e passe a ter bandeiras no coração e carregue na sua vida. Então preste atenção nisso aqui. A contribuição pode ser feita de algumas maneiras. Você pode fazer uma contribuição mensal, você vai assinar lá no cartão, e nós vamos entrar em contato com você para informar essa contribuição mensal. A segunda é uma contribuição única. Você vai fazer uma vez só hoje ou esse mês e vai falar: essa é a minha contribuição para o ano todo. Você vai dividir em meses, vai falar: mais ou menos, eu quero contribuir uma vez, e está feito. Ou você vai contribuir no cartão de crédito e vai parcelar em 10 vezes. Nós não conseguimos fazer recorrência, por isso nós estamos falando de parcelamento para você. Você vai parcelar e durante até o mês de dezembro nós vamos saber o orçamento que nosso conselho missionário tem para investir em projetos. Legal, né? Você quer saber quanto que é o valor que cada membro da igreja tem ofertado e quanto que você pode ofertar? Dos 1.049 membros, da arrecadação que nós temos mês, dividido dá R$7 por pessoa. Então, se você der R$7 por mês na nossa igreja, você já está na média. Se você der 10 por mês, está acima da média. Então, o convite para você não é tanta a expressão da contribuição, mas o volume. Um que dá 10 aqui, outro que dá 10 lá, outro que dá 10 aqui. A possibilidade de nós fazermos tanto para a glória de Deus, irmãos. E nós queremos que o ministério missionário da nossa igreja sirva esse mundo com o seu compromisso. Então, se você quiser se comprometer conosco: eu quero cartão só para intercessão, tá joia? Só para o financeiro, tá bem? Para o financeiro, intercessão, tá bem? Você vai colocar o seu nome, seu telefone e vai colocar o que você vai fazer. Seria interessante, eu estou fazendo com os meus filhos, eles vão fazer o cartão deles, mas se você quiser dar pela família toda também, tudo certo. Mas eu desafiei os meus filhos a fazerem o cartãozinho deles mesmo, e eu vou fazer o meu, e a minha casa vai fazer a sua oferta missionária com o que Deus colocar no coração. Se você estiver pronto, se você quiser fazer isso conosco, se você for participar, eu queria pedir que você colocasse em pé. Você que aceita o compromisso missionário, fique em pé no seu lugar, nós vamos entregar um cartão, você vai preencher aí no seu lugar. Você pode colocar em pé, por gentileza? Você que vai assumir um compromisso missionário conosco. Você que é visitante, por favor, não se constranja, tá bom? Fique tranquilo, que bom que você veio estar com a gente hoje, mas é uma coisa que a gente estava programado em falar. Mas se eu quero participar, pastor, pode participar, mas não se constranja, visitante, frequentador. Você que está em pé, fique em pé até você receber o cartão. Recebeu, senta e preenche. Melhora as luzes para mim, fazendo favor, gente, para o pessoal preencher o seu cartão. Enquanto nós ouvimos essa canção, você vai preenchendo o seu cartão, vai recebendo aí, e nós vamos nos preparar para encerrar a nossa celebração de hoje.